amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão e estamos aqui mais uma vez no canal Imagens em Foco. Bom, como eu havia dito, vamos hoje dar início ao nosso estudo sobre a questão literária. É muito importante nós pensarmos na literatura que, como eu havia dito no nosso vídeo passado a respeito do tema, infelizmente há muitas pessoas que desconhecem realmente a literatura e acham que não passa de uma matéria chata em que você tem de simplesmente decorar datas, fatos, etc, 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 etc. Vamos pensar rapidamente na Bíblia. Vamos pensar na Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia não passa de um livro literário também. Então, por ser um livro literário, nós temos de lembrar, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto, dentro de uma época, em que determinadas pessoas, em que determinados homens acreditavam em determinadas coisas diferentes, muitas vezes, daquilo que nós acreditamos hoje. Então, diante disso, é muito importante nós lembrarmos o seguinte: isso pressupõe que, para que eu possa compreender um texto literário, primeiramente eu tenho de conhecer dois aspectos importantíssimos da linguagem escrita e da linguagem falada, que é a questão da denotação e da conotação. O que isso quer dizer, primeiramente? Primeiro, denotação é aquilo que nós chamamos de sentido literal. O que é um sentido literal? Quando eu pego a palavra gata, no sentido denotativo, no sentido literal, é o quê? É um mamífero pequeno, peludinho, que mia e que muitas vezes enche nosso saco. Bom, para quem gosta de gato é maravilhoso, é fofinho, é legal, papapá. Bom, não é muito o meu caso, que eu não sou muito amigo de gato, mas enfim, quem me conhece sabe. E não venho dizer que eu havia sido recuperado, porque eu apareci com algumas fotinhos aí com gato. Bom, deixa para lá, vamos mudar. Então, isso é o sentido denotativo, ou seja, é o sentido de dicionário, ok? Nós temos também o chamado sentido conotativo, ou seja, a conotação. É o sentido que nós muitas vezes empregamos determinadas palavras, mas que não está no seu sentido literal, ou seja, no seu sentido de dicionário. O exemplo que nós demos agora em relação à gata. Então eu posso olhar para uma menina que eu acho bonita e digo, nossa, que gata! Neste sentido, a palavra gata não está sendo empregada no seu sentido original, no seu sentido de um animal, quadrúpede, com pelo, etc, etc, etc. Mas, por analogia, entre aspas, de modo especial para aquelas pessoas que gostam, acham lindo uma gata, um gato, você pode comparar uma mulher bonita, um homem bonito, ao felino. Então nós dizemos, aquele gato, aquela gata está dando bola para mim. É importante nós lembrarmos isso. Por quê? Voltando à questão da Bíblia. Eu não posso, muitas vezes, ler um texto literário, como muitos livros da Bíblia, ao pé da letra. Se eu faço isso, eu estou deturpando o sentido da Bíblia, por mais que eu acredite que eu estou fazendo o contrário. Olha como é paradoxal isso daí. Ao ler a Bíblia, acreditando piamente nas suas palavras de forma literal, o que eu estou fazendo? Eu estou deturpando o sentido original do texto literário, que corresponde exatamente a muitos livros da Bíblia. Ok? Então, a literatura, ela pressupõe o conhecimento prévio dessas duas formas, da literalidade, ou seja, da palavra no sentido ao pé da letra, como nós falamos, literal, literal vem de litera, que é letra, né? Então as palavras no sentido literal. E nós temos o sentido conotativo, que é o sentido metafórico, muitas vezes, ou seja, é um sentido que nós empregamos a imagem que estão contidas nas palavras, mas não de forma literal, mas nós buscamos por meio de analogias.
Ok? Eu fiz alguns apontamentos aqui para eu não voar muito, porque quando eu falo de literatura, pessoal, na boa, eu vou pra caramba. Bom, meus alunos devem lembrar disso. Começa a falar disso, daquilo outro. Ok? Então é importante nós lembrarmos que a literatura, na realidade, é um sistema, vamos chamar assim, de obras, de determinadas obras, com um sentido, com um denominador comum. Ok? E essas obras literárias, vamos chamar assim, elas possuem determinadas características internas. Quais são essas características? A língua, o tema e determinadas imagens. Esses elementos que essas obras literárias possuem são de natureza, muitas vezes, social e psíquica. O que isso quer dizer? Quando eu estou inserido dentro de uma sociedade, eu enxergo o mundo a partir dos olhos dessa sociedade. Isso é algo extremamente importante para nós. Eu não enxergo o mundo com os olhos de uma outra sociedade. Por exemplo, eu sou professor de espanhol e sou professor de alemão. Quando nós estudamos um outro idioma, nós precisamos estar inseridos, mesmo que seja de modo artificial, dentro da cultura deste povo. Porque se eu não estiver inserido nesse povo, eu não consigo entender as nuances da sua língua. A sua língua, a sua linguagem é expressada por esse meio social em que eu estou inserido. Daí a questão da própria Bíblia. Olhem que interessante. A Bíblia possui muito daquilo que nós chamamos de hebraísmo, que são características daquele povo que vivia na Palestina em determinada época. Não esqueçam, a Bíblia foi escrita por volta dos anos 500 a.C., o que é muito pouco e muito próximo. Muitas pessoas pensam, não, a Bíblia foi escrita milhares de anos. Não, 500 anos antes de Cristo, provavelmente. Provavelmente começou a ser escrita no cativeiro da Babilônia. E isso é importante porque quando nós analisamos as imagens bíblicas, ou seja, nós analisamos o ponto de vista literário, nós vamos ver que tudo aquilo que corresponde ao mal corresponde dentro de um ponto de vista babilônico, ou seja, dentro daquele povo que estava oprimindo aquele povo que escreve, são coisas negativas. Ou seja, a cobra, a serpente, um exemplo, ela, na Bíblia, ela tem uma conotação negativa. Ela é que leva ao pecado original. Para a Babilônia, não necessariamente. Para a Babilônia, a serpente poderia ser um deus ou uma deidade extremamente boa. Então, há sempre isso. Ou seja, se eu estou dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada sociedade, eu vou enxergar o mundo a partir da minha sociedade. Aquelas pessoas de quem eu não gosto, muitas vezes, elas acabam se tornando paradigmas, ou seja, modelos de coisas negativas. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Para nós, um dos grandes palavrões que nós temos é filho da... aquilo mesmo. Todos os povos latinos e os falantes das línguas que vêm do latim, a mãe ela tem um papel importante. Por isso que nós nunca devemos chamar a mãe de prostituta, por exemplo. Então é um palavrão extremamente forte para a linguagem, para os falantes da língua latina. Agora, para um holandês, por exemplo, quando você diz assim, você está danado. Para nós, a palavra danado é uma palavra que não tem muita importância. Quantas mães, nossas mães, muitas vezes falaram, menino, que menino danado, que menino não sei o que, menino danado. Pergunto para vocês, vocês sabem o que significa danado? Danado significa aquele que foi perdido para o reino de Deus, por exemplo. É aquele que é condenado por Deus e vai viver com o demônio. Olha que coisa forte. As mães chamam a gente de danado, pelo amor de Deus.
Só que este você está danado por um holandês, por exemplo, é um palavrão extremamente forte para aquele modelo protestante que representa aquela sociedade, diferentemente da nossa. Vocês estão vendo o quanto é importante nós conhecermos a sociedade em que determinada obra é produzida? Só que é óbvio, como eu havia dito agora, a literatura ela também tem um caráter, como eu falei, psíquico. O que isso quer dizer? Ela vai, assim como se manifesta na sociedade, ela se manifesta também a partir da leitura que uma determinada pessoa faz de um determinado fato em que ele está inserido. Lembrem, nós vivemos num mundo em que há um turbilhão de imagens. Há um turbilhão de imagens. Nós lemos essas imagens, nós sentimos essas imagens, nós vivemos essas imagens e nós sonhamos, pensamos e falamos essas imagens. Muitas vezes essas imagens vêm à noite, de modo especial no sono, como um grande turbilhão. A racionalidade humana procura direcionar esse turbilhão. E alguns homens, ao longo da história, eles conseguiram fazer isso, canalizando esse turbilhão por meio racional e usando a pena, usando a palavra, usando a caneta. É aí que surge, de modo especial, a própria literatura. Ok? Dessa maneira, o que acontece? A literatura ela representa um aspecto orgânico da própria civilização. Nós chamamos a história, nós conhecemos a história a partir, de modo especial, da escrita, do advento da escrita. Quando o homem começa a escrever, ele pega esse turbilhão de imagens que ele vê, que ele enxerga no mundo, e o que ele faz? Ele canaliza e põe no papel. Então, essas imagens, o que acontece? Elas vão se encarnar no papel, na pedra, no tijolo, no barro, no pergaminho. E isso vai traduzir de uma forma ou de outra esse aspecto orgânico da nossa sociedade, ou da sociedade humana, da sociedade em que tais obras com denominador comum vão estar inseridas. Tá claro isso? Isso é algo muito importante para nós. Dessa maneira, o que é a literatura, então? É um sistema simbólico, ou seja, é um sistema em que nós empregamos as palavras que são símbolos. Ok? Nós vimos isso no vídeo passado. Olhem o card que eu deixo para vocês. Então, é um sistema simbólico em que a fantasia de um determinado indivíduo se transforma em elemento de contato entre os homens, além de ser a interpretação das diferentes esferas da realidade. Então, o homem, ele por meio do logos, ou seja, por meio da palavra, ele vai criar elementos, ele vai criar mundos específicos que vão habitar muitas vezes no seu próprio imaginário e vai, de uma forma ou de outra, também ser inserido no imaginário do outro. Quando eu estou diante de um livro e estou lendo um livro, eu abandono o meu eu e vivo o eu do narrador. Vocês já pararam para pensar isso? Que quando nós estamos diante de um livro, eu deixo de ser eu e passo a ser o outro? Isso é muito importante nós pensarmos. Por isso que muitas pessoas, elas não se abrem para a literatura.
Muitas pessoas preferem ignorar isso, mas elas esquecem que, ao ignorar isso, ela está ignorando a si mesma. Nós somos o reflexo de uma sociedade que há muitos e muitos e muitos anos está aí e está buscando elementos dentro de si mesma e dentro do mundo em que ela habita. E isso acaba sendo a literatura. Tá claro isso? Os escritores, muitas vezes, eles estão animados, eles buscam exatamente o quê? Demonstrar por meio da racionalidade, ou seja, por meio da rácio, por meio de uma forma objetiva, traduzir aquilo que subjetivamente ele sente. Olha que fantástico. Vamos pensar na Bíblia de novo. E eu estou dando um exemplo da Bíblia que é um exemplo mais fácil para que nós possamos compreender. Quando o salmista, por exemplo, ele vai cantar os seus poemas, ele primeiramente sentiu aquilo. Ele vivenciou aquilo. Ele vivenciou aquilo com a sua família. Ele vivenciou aquilo na sua sociedade. Ele vivenciou com o mundo em que ele estava inserido. E ele canta, porque lembrem que eu falei, a poesia, ela vivia, ela era junta com a música. Então ele canta aquilo e ele expressa aquilo. E nós hoje, muitas vezes, ao ler, achamos e sentimos alguma dificuldade. Quem diz que não sente dificuldade em interpretar determinadas imagens, está sendo falso. Porque é difícil, muitas vezes. Então, muitas pessoas falam, não, eu li a Bíblia toda, já li a Bíblia 3, 4 vezes, usando o exemplo da Bíblia ainda. Bom, mas ler você pode ler. As pessoas podem soletrar. Só que será que elas estão compreendendo a totalidade disso? A pessoa está compreendendo aquilo que o autor quis? Ou ela deturpou por meio do tempo o que o autor quis dizer? Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma expressão muito interessante no português, do Brasil especial, porque eu não sei se essa visão os portugueses têm, nós chamamos assim. Quando a pessoa se dá mal de alguma maneira, nós falamos assim, a pessoa entrou pelo cano. Já imaginaram daqui a 500 anos, quando as pessoas começam a ler os nossos livros, vão falar assim, nossa, o pessoal naquela época, eles tinham um costume estranho. Quando alguma coisa não dava bem, o que eles faziam? Eles iam para a rede de esgoto passear. Eles iam para o meio dos canos. É isso. Então, é muito importante para nós entender, para nós que queremos compreender a literatura, entender isso. Eu preciso conhecer o contexto. Eu preciso conhecer o texto primeiro. Eu preciso conhecer o contexto em que essa obra foi escrita. Por último, é interessante até conhecer o autor. Não que isso seja imprescindível. O mais importante na literatura é o texto por si só. É o texto puro. Ele é que nos interessa, entenderam? Para que eu possa efetivamente dar prosseguimento a isso. Tudo bem? Diante de um texto, de modo especial um texto literário, surge em nosso espírito certos estados que podem ser de prazer, que podem ser de tristeza, que podem ser de constatação, que podem ser de serenidade ou de reprovação. Isso é muito importante. Não se esqueçam que o texto literário, ele dá prazer. E esse prazer é um prazer que nós chamamos de prazer estético. Da mesma forma que eu digo para vocês que a imagem, ela nos atinge, o texto também nos atinge, porque o texto também é imagem. O logos também é
Imagem. Vou dar um exemplo, claro. Antigamente aqui em São Paulo havia muitos outdoors, hoje é proibido. Há alguns anos nós não temos outdoor em São Paulo. Mas eu me lembro que havia na Marginal Pinheiros, havia muitos outdoors e eram fantásticos alguns. Um exemplo, alguém comendo um chocolate. Quando você vê uma barra de chocolate, você está com fome, você passa na rua, você vê um outdoor com uma barra de chocolate derretendo, a pessoa comendo aquilo, aquilo te dá água na boca, ou seja, aquilo te atinge, aquela imagem te atinge diretamente no sistema límbico. E isso a literatura também faz, a leitura também faz isso. Ela nos dá prazer ou nos dá desprazer. Ela nos dá tristeza. Quantas vezes eu me vejo lendo um determinado livro e de repente estou chorando, eu nem noto que estou chorando. Porque eu estou vivendo a vida daquela personagem, eu estou vivendo a vida daquele narrador. Como eu disse, eu abandono o meu eu e vivo o eu do outro, que é o eu do narrador. Quantas vezes eu, ao ler um texto literário, eu constato um determinado fato, eu constato uma determinada ideia. Muitas vezes essas ideias, esses fatos, vão de encontro às nossas ideias, vão de encontro àquilo que nós acreditamos, ou, de uma forma diferente, vão contra aquilo que eu acredito. E aí nós temos um embate entre o eu pessoal e o eu que está ali no texto. E isso é extremamente bom. Porque quem disse que eu tenho de ler só aquilo que eu gosto? Pelo contrário, se eu só leio aquilo que eu gosto, muitas vezes não me acrescenta nada. Porque a dificuldade, muitas vezes, da leitura é que vai fazer com que eu acrescente. É aquilo que um teórico chamado Wolfgang Isa dizia, que é a questão da proteção e da retenção. Nós vamos ainda falar sobre isso. E nós temos, como eu havia dito, a serenidade e a reprovação. Ou um texto me deixa mais tranquilo, mais centrado em mim, ou eu reprovo veementemente um determinado texto. E aí eu brigo com o texto, aí eu brigo com o autor. E isso é algo normal também. Quantas vezes nós nos deparamos com textos que nos fazem isso, ok? Então, só para encerrar essa aula, esse vídeo, né, para não ficar muito longo, prestem atenção, nós temos, desculpem a tosse, alguns níveis de compreensão de uma obra. Para que eu possa compreender uma obra qualquer, eu dependo de fatores externos, o fator interno, que é o fator individual, e o fator textual. O que isso quer dizer? Fatores externos são os fatores sociais. Uma pessoa que mora no Brasil e que mora, por exemplo, na Bahia, vai ter muito mais facilidade de compreender de modo especial o Jorge Amado do que uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul. Só para ficar uma forma clara. Porque há elementos em Jorge Amado que são específicos da sociedade, por exemplo, baiana. Como há elementos específicos da sociedade do Sul que estão presentes, por exemplo, em Érico Veríssimo, que não necessariamente se tornam fáceis de se compreender fora daquela sociedade. Ok? Nós temos o individual, o fator individual, que é muitas vezes aquilo que o autor, como enquanto o indivíduo, ele vai querer nos passar enquanto leitores da obra. E há o texto. O texto ele vai trabalhar exatamente com isso, com esses fatores externos da sociedade em que o autor está inserido e com os fatores internos, que é a vida psíquica desse próprio autor, ok? E nós vamos ter o texto. E é aí que o crítico, muitas vezes o crítico literário, ou o leitor literário, e eu digo crítico não enquanto um profissional das letras, mas eu digo todos nós que queremos e que precisamos ler um texto, que nós vamos entrar e vamos tentar o quê? Nos referir a essas três ordens ao mesmo tempo. Porque para que eu possa compreender, então, a totalidade de um livro, não basta chegar aqui para vocês e dar um monte de recadinhos. Olha, decorem isso, decorem isso, decorem isso. Não, desculpe.
Eu procuro não simplesmente fazer isso, porque está lotado de sites aqui no YouTube que fazem isso. Tem um monte de professor que faz isso, põe tabelinha para o cara decorar. Desculpa. Eu nunca fiz ninguém decorar nada. Por isso que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade, mas depois eu prometo para vocês, se vocês continuarem, vocês vão ver como é muito mais simples compreender a literatura dessa maneira. Eu quero mostrar para vocês, já no próximo vídeo, nós vamos falar sobre Gregório de Matos. Eu tenho aqui a obra completa de Gregório de Matos, que são em 2 volumes. Nós temos quase 1.350 páginas de Gregório de Matos. Eu estudo barroco ou seiscentismo há muitos anos. O meu mestrado foi no barroco, sobre o barroco. O meu doutorado foi sobre o barroco. Eu já escrevi vários artigos sobre o barroco. Então, eu não quero aqui que vocês simplesmente decorem. Eu sei que nós temos uma coletânea, há muitas imagens fantásticas para conhecer. Gregório de Matos, cara, vocês não têm noção a riqueza desse cara. Infelizmente eu comecei a ouvir alguns vídeos aqui no YouTube mesmo. Nossa, cada coisa que eu escuto as pessoas falando que eu fiquei meio assustado. Bom, nós vamos conversar aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Dê um like, pessoal. A gente precisa disso. O nosso canal está crescendo. Nós precisamos crescer mais. Eu quero passar mais conteúdos para vocês, assim como a Mari. O canal está crescendo, eu fico muito feliz. Inscreva-se no nosso canal. Passem para os outros, compartilhem. Tchau!